Olha, as oitavas de final começaram na terça-feira. Jogos de volta das oitavas de final, na terça-feira. Teve Fluminense e Argentino Júnior. O Fluminense se classificou 2-0. Só que os gols foram no final, né? O Fluminense passou muito tempo sem finalizar, né? Finalizou muito pouco assim até o fim do jogo. Só no total, três na direção do gol. Enquanto o Argentino Júnior finalizou cinco vezes, nenhuma na meta do Fábio. Uma classificação importantíssima aí para o Fluminense que vem oscilando nos últimos jogos, né? Mas consegue. Na Copa do Brasil não conseguiram, né? Foram eliminados pelo Flamengo. Poderiam enfrentar o Flamengo na próxima fase, quartos de final. Todo mundo estava esperando por isso, mas o Flamengo não ajudou. Agora, o Fluminense fez sua parte, poderia ter sido mais tranquilo, né? Não teve o Marcelo, que foi expulso no jogo da ida por aquele pisão no Luciano, jogador do Argentino Júnior, né? Que acabou tendo uma lesão muito grave, né? É uma cena horrível de ver e vai ficar mais de um ano fora dos gramados. E o Marcelo, além de ter sido expulso, que foi justo naquele momento, eu acho até que você pode contestar, mas eu aceito a expulsão. Agora, o que a Conmebol fez, né, de aumentar a punição do Marcelo, o Marcelo vai ficar suspenso os dois jogos das quartas de final, ou seja, pode ser que ele não jogue mais essa Libertadores. Se o Fluminense não avançar, eu acredito que o Fluminense é favorito contra o Olímpia, assim como o Flamengo também era. Agora, o Fluminense não pode menosprezar o Olímpia, até porque na situação, o grande é o Olímpia. O Fluminense é mais time, muito mais time. Só que o grande na Libertadores é o Olímpia, que tem três títulos, o Fluminense ainda está buscando o seu primeiro. Claro, é um time gigantesco aqui no Brasil, mas fora dele, está buscando aí escrever sua história. Eu acho que tem grande chance nessa temporada. Agora, tem que ser mais efusivo, eficiente nos jogos, né, cara? Esse jogo, assim, foi bizarro o jeito que o Fluminense ficava só. Ou troca o passe aqui, toca de bola. É aquele estilo do Diniz, né? Posse de bola, vai tocando e não chuta nunca. E sendo que o goleiro do Argentino Júnior estava fazendo sua estreia no profissional. No jogo da ida, o goleiro titular foi expulso. E o Fluminense, ainda assim, com cara de linha no gol, demorou para chutar, né? O Samuel Xavier acertou dois golaços. Um na ida, que foi o gol de empate, né? Tava 1-0 para o Argentino Júnior. O Samuel Xavier fez um golaço, empatou lá na Argentina. E ele abriu o placar nesse jogo do Maracanã. Golaço, muito parecido, só que do outro lado, né? Mas ele pega de primeira, a bola vai no ângulo. Talvez não tão no ângulo. Nesse lance, né? O goleiro chega até a tocar na bola, lá no outro jogo não, e também não era o goleiro de verdade, né? Era o jogador de linha no gol. Dessa vez era o goleiro que estava estreando, como eu falei. Ele chega a botar a mão na bola, mas não consegue evitar. Eu acho que. Não sei se fosse o outro defenderia, né? Não são nenhum goleiro. Nem o goleiro titular era, nossa, excepcional, né? O Samuel Xavier falou que nem o Fábio pegaria, mas não sei, o Fábio tá numa fase muito boa ainda, né? Em plenos 42 anos. E o John Kennedy marcou o gol da classificação, inclusive é dele a jogada do primeiro gol do Samuel Xavier. O John Kennedy vem entrando muito bem nos jogos, fez o gol ali da vitória contra o Palmeiras no Brasileirão semana passada. Numa fase que o Germancano tem oscilado muito, não tem marcado tantos gols, o John Kennedy, quando entra, tem decidido as partidas e ajudado o Fluminense, né? Ao contrário do Lele, que não tem ajudado muito, está sendo até criticado pela torcida nessas últimas partidas. Mas o Fluminense tem que buscar mais o gol, né? Tem que finalizar mais, porque nessa partida a sorte ajudou, né? O Fluminense contou bastante com a sorte e com a cegueira da arbitragem, né? Porque o André deveria ser expulso. O André, pra mim, fez um pênalti, que não foi marcado pro Argentino Júnior. E depois ele vai com o pé alto, né, na cabeça do jogador do Argentino Júnior. Não aconteceu nada, né, com ele. Mas mesmo assim, irresponsável a entrada do André daquele jeito, né? E a gente já viu vários momentos esse jogador ser expulso em jogos decisivos. É um cara que é muito bom, muito talentoso, mas que precisa ver isso, né? O treinador tem que conversar com ele para ele ser mais calmo. Agora não dá pro Diniz pedir calma pro jogador, né? É o Diniz. E olha que faz tempo que o Diniz não é expulso. É... Mas é isso. Eu acho que ele deveria ser expulso, mas o que que a Conmebol faz? O árbitro não expulsa ele nesse jogo e aumenta a suspensão do Marcelo, que não faz o menor sentido. A seria mais justa do que a do Marcelo no primeiro jogo, sem a menor dúvida. Porque do Marcelo foi totalmente sem querer, do André foi responsável mesmo.
O Atlético Paranaense foi o primeiro brasileiro a deixar essa edição da Libertadores. Ele que foi vice-campeão no ano passado, né? Perdeu de 1-0 a final para o Flamengo lá no Equador. Dessa vez o Atlético é eliminado pelo Bolívar nessas oitavas de final. O primeiro jogo havia sido 3-1 para o Bolívar na Bolívia e o Atlético conseguiu vencer por 2-0 na Arena da Baixada, agora Liga Arena, né, lá no Paraná, e levou o jogo para os pênaltis, mas nos pênaltis o Bolívar venceu por 5-4. O Thiago Heleno desperdiçou ali a última cobrança, mandou no travessão. Uma coisa que eu não consigo entender é que o Vitor Roque não bate pênalti, né? O Vitor Roque marcou o segundo gol do Atlético no jogo. O Fernandinho havia feito o primeiro de pênalti. Depois o Vitor Roque faz o dele. É, E ele não, ele queria bater o pênalti no jogo para trás contra o Vasco, né, no Brasileirão. Pênalti que ele sofreu, não deixaram ele bater. Mas aí, ok, ele não é o batedor número um. Mas por que que na disputa ele não bateu, né? Por que que foi o Thiago Heleno? Que tem um histórico, sim, de boas cobranças, né? É um bom batedor de pênalti, já chegou a ser o batedor oficial do Atlético. Mas a gente tá vendo aí que zagueiro fechar as cobranças não tem funcionado muito, né? Na Copa do Mundo a gente viu também. E ele não errou, ele mandou no travessão, né? Acabou chutando muito forte ali, a bola foi um pouco mais alta do que ele imaginou. Embora eu ache que o pênalti ideal é bater no alto, é, mesmo que tenha o risco dela ir na trave, né? O problema mesmo é isolar, aí é muita incompetência. Mas não isolou, foi na trave. Agora, o goleiro já tinha, né, dado a deixa ali que ele ia pular para o lado esquerdo, como pulou, ele bateu mais para o lado. O goleiro pulou para a esquerda dele, né? Claro. O Thiago Heleno bateu no lado esquerdo. Bom, é no lado direito do goleiro, né? Mas foi no travessão. Infelizmente, o Atlético Paranaense, então, é um dos brasileiros que deixa a competição cedo demais, era o favorito para se classificar, só que tem culpa da diretoria também, que desde a saída do Paulo Turra, né, quando o Filipão assumiu o Atlético Mineiro, quis deixar o cargo de diretor, o Filipão ferrou todo mundo. Se ferrou, ferrou o Atlético Mineiro e ferrou o Atlético Paranaense. E o Paulo Turra, né, que foi demitido do Atlético Paranaense, foi lá pro Santos e não conseguiu fazer um bom trabalho. Já está demitido de novo. O Atlético Paranaense não contratou ninguém, manteve aí o Wesley Carvalho até agora e vai manter provavelmente até o fim do ano. Eu acho que já não vale mais a pena. Já foi eliminado das duas competições. No Brasileirão, eu acho que ele consegue fazer o Atlético brigar por uma vaga na próxima Libertadores, né? Não é muito difícil, não. O elenco é bom, a Libertadores sempre aumenta as vagas, né? Então pode virar G8. Eu acho que o Atlético Paranaense tem condições, mesmo com o Wesley, de alcançar isso. Mas o mata-mata era o mais importante, ter um técnico de verdade ali e não teve, né? Agora, o Vitor Roque pode ser que vai embora, né? O Barcelona tem interesse em levá-lo agora, logo, né? Já comprou ele. A princípio ele iria só em janeiro, porque o Atlético estava disputando nada, não tem mais nada para disputar, porque título brasileiro, né? Nem não tem a menor chance e a Libertadores e a Copa do Brasil já foi pro saco. O Internacional recebeu o River Plate no Beira-Rio e reverteu o placar, né? Inverteu o placar no primeiro jogo, 2-1 havia sido lá no Monumental de Núñez, 2-1 para o River e no Beira-Rio foi 2-1 para o Inter. Então o jogo foi para os pênaltis. Todos os gols saíram no segundo tempo ali, né? O Gabriel Mercado, zagueiro argentino, ex-River, né? A lei do ex, como sempre, entrando em ação, abriu o placar para o Internacional. E o Alan Patrick fez o segundo gol, contando com desvio ali numa cobrança de falta. E aí parecia que conseguia a classificação já no tempo normal, né? 2-0 já dava a classificação, estava 3-2 no agregado para o Colorado. Aí nos últimos minutos, aos 45 do segundo tempo, com o Rojas, o River Plate chega ao empate no agregado, né? Fica 3-3 e o jogo vai para a disputa de pênaltis, a interminável disputa de pênaltis que aconteceu no Beira-Rio, né? Terminou 9-8, então foram 18 cobranças no total, 9 para cada lado. E nenhum goleiro, né, nem o Armani do River Plate, nem o Sérgio Rocher Nacional, nenhum dos dois goleiros defenderam nenhuma cobrança, né? O Rocher acabou sendo o herói por bater o último pênalti muito bem e ser o pênalti da classificação do Inter, né? Já que um jogador do River Plate, não lembro quem agora, mandou a bola no travessão. O River, que na fase de grupos tomou um atropelo do Fluminense no Maracanã, vale lembrar que estava com um jogador a menos, né? Porque quando teve 11 contra 11, o jogo estava 1-1 e bem equilibrado. Depois que o River perdeu o jogador, o Fluminense atropelou.
Mas o River se reforçou para essa fase mata-mata, né? É fato que os jogadores, né, a maioria não pôde jogar nas oitavas de final, porque foram inscritos depois, só poderiam jogar nas quartas se o time avançasse. Mas mesmo assim era um time forte e com o resultado que conseguiu na ida, né, que poderia ter sido muito mais. O Rocher não é herói só por ter batido o último pênalti, apesar dele não ter defendido nenhum. O que ele catou no jogo de ida, né, fez com que o Inter se classificasse, porque era para ser uns 4, 5 para o River no jogo da Argentina, mas o Rocher evitou isso. Então foi uma contratação excelente aí, né, de goleiro. E é um dos responsáveis, né, por levar o Inter até as quartas de final. O Eduardo Cudê, que voltou recentemente também, né? O Inter fez a troca de treinador antes das oitavas de final. O Cudê já estava lá no jogo da ida no Monumental. E ele consegue a sua primeira vitória no comando do Inter e logo uma classificação. Enquanto seu ex-time Atlético Mineiro, no qual para muitos ele era o problema, o Atlético foi eliminado, né? Você imagina a cara dos torcedores do Atlético se o Cudê levar esse time do Inter ao título. Acho que não precisa nem ser campeão, mas se levar até a final, o torcedor do Atlético já vai ficar pensando. Não quer dizer que no Atlético ele ia conseguir a classificação. Mas o jeito que o Atlético está jogando, né, bem abaixo do que estava antes com o Cudê. O problema ali era outro, né? Sendo outro. O problema também não é só o Filipão. Talvez o Filipão seja o menor dos problemas. Boca Juniors empatou em 2-2 com o Nacional do Uruguai. O primeiro jogo havia sido 0-0 no Uruguai. E na Bombonera o jogo termina 2-2. O Boca Juniors teve uma grande chance de fazer 3-1, né? Ele abriu 2-0, ele abriu 1-0, né? Abriu o placar, tomou o empate, fez 2-1 e o Cavani, que estava estreando com a camisa do Boca na Bombonera, perdeu um gol inacreditável, né? Que um cara do calibre dele não poderia perder. E perdeu. E ainda por cima foi substituído, né? Não joga faz bastante tempo, né? Que terminou a temporada lá na Europa e ele teve muitas lesões lá com o Valência, né? Foi uma temporada muito ruim do Cavani lá, não à toa ele voltou para a América do Sul. E ele não participa da disputa de pênaltis, onde o goleiro Romero brilhou, ele que para mim falhou no segundo gol do Nacional, mas os pênaltis se redimiu defendendo dois e o Boca se classifica vencendo por 4-2 a disputa de pênaltis. Então, Boca Juniors está nas quartas de final e pode pegar o Palmeiras numa possível semi, hein? O Independente Del Valle, atual campeão da Copa Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana, líder do grupo onde tinha ali o Corinthians e o Argentino Júnior, o time equatoriano está errado. Uma das grandes zebras dessas oitavas de final, né? Perdendo para o Deportivo Pereira, um time que não tem muita tradição, acho que é estreante na Libertadores, inclusive, e chega até as quartas de final o time colombiano. O primeiro jogo havia sido 1-0 para o Deportivo Pereira, num gol ali que o goleiro Ramírez, Independente, saiu do gol de um jeito muito esquisito, né? E com ele fora do gol, o Pereira fez o gol da vitória lá na Colômbia. E agora no Equador, o Del Valle sai na frente, toma a chance de fazer um gol de pênalti e levar para prorrogação, quer dizer, né? E o jogador bate de forma bizonha, né, para fora. Não foi nem por cima do gol, foi para fora mesmo, né? No alto para fora. É... Enquanto isso também, né, durante o jogo, até, eu acho que, não sei se foi antes ou se foi durante o primeiro tempo, na verdade, né? Foi anunciado ali. Esse jogo começou antes do Palmeiras. Um candidato lá à presidência do Equador, né, acabou sendo assassinado, 3 tiros, né? Situação absurda. Não sei se era perto do estádio, eu acho que não, né? Mas o Del Valle não conseguiu se classificar. Eu acho que não precisava falar isso, né? Não agora. Mas é uma surpresa o Del Valle ser eliminado, né? O time que ganhou do Flamengo ali na Recopa, que ganhou do São Paulo ano passado na Sul-Americana, é um time muito bom, tem bons jogadores, é um time que joga legal e que para muitos era um dos candidatos, né? Aí longe nessa Libertadores, né?
No caso, iria enfrentar Palmeiras ou Atlético, o Palmeiras que ganhou, mas quem vai enfrentar o Palmeiras é o Deportivo Pereira. Vai enfrentar o Palmeiras da Leila Pereira e do Avião. Palmeiras passou pelo Atlético Mineiro, 1-0 na ida com o gol do Rafael Veiga. Na volta, 0-0. Mais uma vez, um jogo ruim entre Palmeiras e Galo. Já disse, né? Não crio muita expectativa mais com esse jogo. Você tem uma expectativa alta, né? Quando você olha os elencos, mas dentro de campo o jogo é bem chato. Agora, na Libertadores já é esperado isso, né? Onde o Palmeiras já tem uma vantagem, ele vai é, segurar o resultado, não vai fazer nenhuma loucura. E o Atlético com o Filipão, não dá para esperar muita coisa, né? O Atlético terminou o jogo com 0 chutes no gol. Foram 7 chutes aí do Atlético, umas 4 faltas do Hulk que ele mandou na arquibancada, e nenhum chute na direção do gol do Everton. Nenhum. O Paulinho perdeu um gol inacreditável, né? Que ele consegue driblar o Everton e chuta para fora. Isso que ele chutou despretensioso ali de canhota. É, Foi a melhor chance do Atlético. O Palmeiras teve várias chances também. Que eu até pensei, pô, o Palmeiras vai tomar um gol, hein, do jeito que tá, não faz gol. 19 chutes, 7 no gol. O Arthur perdeu 2 chances ali que não dá para perder também. É, Mas o Palmeiras conseguiu sair com a classificação, porque foi mais eficiente que o Atlético. Hoje é mais time que o Atlético, apesar de olhar o elenco. Tipo, né, o torcedor do Palmeiras cobra reforços, realmente não teve as substituições adequadas para o lugar do Scarpa e do Danilo. O Palmeiras não contratou ninguém para essas posições, né? Trouxe ali o Richard Rios, que eu acho bom jogador até, mas ele não tem a mesma característica do Danilo. E pro Scarpa trouxe o Arthur, mas também não é a mesma característica. Né? O Scarpa é um meia criador, né? O Arthur é um atacante. Mas tá aí, trouxe o avião. Trouxe o avião que inclusive tava fazendo a transmissão do jogo, né? Que a câmera tava longe pra caramba. Parecia aquela câmera do videogame que você coloca, né, co-op. Ou no PS2 tinha aquela câmera aérea, né? Mas a aérea você via o jogador de cima. Só faltava aí, mas tava muito longe, cara. E aquele gramado do Allianz Parque que é feio demais visualmente, né? Não tô falando que ele é ruim pra jogar, eu não sei. É, é melhor que o do Mineirão, com certeza, mas eu acho ele muito feio. Tipo, um gramado sintético da Arena da Baixada é bem melhor. Mas tá aí, né? Falar do gramado, falar da transmissão. O Atlético tem sua temporada fracassada, né? Acaba a temporada do Atlético Mineiro, que não faz um bom campeonato brasileiro, muito longe disso, está em 10º lugar. Passou o primeiro turno quase todo na segunda metade da tabela. A gente não sabe se vai terminar o primeiro turno na primeira metade ou não, né? Vai terminar agora o primeiro turno no domingo. Tem que ver o que vai acontecer. A luta do Atlético vai ser para conseguir uma vaga na Libertadores. Na verdade, no momento, né, a luta do Atlético é para ficar na Série A, porque ele não está muito longe da zona de rebaixamento, né? Não está muito longe, não. O Palmeiras segue vivo aí na Libertadores, onde para mim é o favorito ao título. Mas não pode. A gente viu que alguns times se deram mal com isso aí. Né? Eu já tinha dito que o Palmeiras era favorito desse lado da chave. E continua sendo, né? Mais do que nunca. Porque o Deportivo Pereira passou pelo Del Valle. Contra o Del Valle seria um jogo bem mais difícil. Eu acredito que o Palmeiras vai passar pelo Deportivo Pereira, né? O Abel Ferreira tem um retrospecto incrível na Libertadores, de 3 edições que ele disputou, duas, 2 títulos, e quando ele não chegou na final, chegou na semifinal, perdendo inclusive para o Atlético Paranaense. O Racing passou pelo Atlético Nacional, que jogo também, hein? Placar agregado de 5-4 para o time argentino. O primeiro jogo havia sido 4-2 para o Atlético Nacional na Colômbia. O time que era treinado pelo Paulo Tuori saiu, né, um pouco depois ali da fase de grupos. Hoje agora é diretor técnico lá no Cruzeiro. E o Atlético Nacional perde por 3-0 para o Racing no jogo da volta e é eliminado, está eliminado da Libertadores. O Racing que ficou em primeiro no grupo A, né, que era o grupo do Flamengo, o Atlético Nacional ficou em segundo no grupo dele. O Racing consegue a classificação para as quartas de final com todo mérito. Olímpia e Flamengo, chegamos aí então no jogo do
campeão que já dá adeus à Libertadores, né? Enquanto ali os influencers, né, os torcedores do Flamengo comemoravam o sorteio, né, o paparazzo rubro-negro pegando o Olímpia, o pilhado falando que o Flamengo já estava nas quartas de final. Inclusive o Olímpia fez uma zoeira, né? Uma zoeira não, eles colocaram um vídeo assim na pré-eleição, parece, né? Depois soltaram ali nas redes sociais quando o jogo acabou. O Flamengo realmente entrou na partida, né? O jogo de foi só 1-0, poderia ter sido mais, o Flamengo jogou mal. Fez o gol ali com o Bruno Henrique, né? No lance do Gabigol cruzando e o Bruno Henrique fazendo o gol de cabeça, né? O Bruno Henrique falou que o Gabi botou a bola onde ele gosta. Lá ele. E aí no jogo da volta, mais uma vez o Bruno Henrique abre o placar. Com 7 minutos, cobrança de falta do Arrascaeta. Eu até pensei, será que isso é uma jogada ensaiada, né? Será que é? Eu acho que não foi, não. Eu acho que não foi, não, né? Vendo o jogo inteiro. Só isso, então. O Arrascaeta cruzou, o Bruno Henrique esticou o pé ali e fez o gol, abrindo o placar pro Flamengo. Aí, um pouquinho de tempo depois, o gol foi com 7 minutos do Flamengo, né? Eu acho que o do Olímpico foi com 10. Gol de cabeça. Os 3 gols do Olímpia de cabeça no jogo aéreo. O time do Flamengo ganhando de 2-0 no agregado, tá todo mundo no meio-campo, né? À frente do meio-campo da linha ali, da linha do meio-campo. E aí vem bola lançada do Olímpia, nas costas do Felipe Luiz, que atualmente é reserva do Ayrton Lucas, mas como ele jogou muito bem contra o Grêmio na Copa do Brasil, jogou demais mesmo aquela partida, muita gente estava defendendo, pô, o Felipe Luiz tem que ser titular, um jogo decisivo assim, de mata-mata, experiência conta muito. O problema, né, é que as últimas 2 finais de Libertadores, o Felipe Luiz não jogou o jogo inteiro. E enquanto estava em campo, tomou gol nas costas dele, né? Lá contra o Palmeiras, quando o Atlético não chegou a tomar gol, que ele saiu antes também. É, Mas se eu não me engano, na Libertadores 2019, o gol também é nas costas dele. Eu acho um jogador, assim, uma carreira espetacular. Ainda consegue fazer bons jogos, mas realmente nesse jogo, no segundo tempo, ele já não podia voltar. Ele não estava bem. Não só ele, né? Davi Luiz, o próprio Fabrício Bruno, que hoje talvez seja o melhor zagueiro do Flamengo junto com o Léo Pereira, que acaba muitas vezes ficando fora por lesão, né? O Al Nassr está querendo contratar, inclusive. Todo mundo foi mal, porque tem esse lance que passa pelo Felipe Luiz como se fosse nada, né? O primeiro gol. E cruza na área. O Davi Luiz, você nem vê na imagem onde é que ele tá. Sobe o atacante do Olímpia no meio do Fabrício Bruno, que é gigante. E o Wesley que tá ali tentando marcar também, mas o cara sobe no meio dos dois e faz o gol. E pra mim o Matheus Cunha, o goleiro, tava mal posicionado em todos os gols, né? Todo mundo tá falando isso também, que o Matheus falhou os 3 gols. O segundo gol é ridículo como ele pulou atrasado, né? Era melhor não pular, cara. Era melhor não pular. E o terceiro também estava mal posicionado. De novo. Não entendo porque que o Flamengo trouxe o Rossi, não colocou para jogar em nenhuma partida. O Santos ter perdido a vaga no time titular, entendo, tava mal demais mesmo. Mas não sei, né? O Matheus Cunha, eu fiquei sabendo uma história que ele era reserva do Sub-20, né? E o titular do Sub-20 dele hoje é o quarto goleiro do Botafogo. Não é nem segundo, né? O segundo é o Gatito, ele nem é o terceiro, pra você ver. É meio estranho, né? Meio estranho. Mas ele vinha bem, né? Ele vinha bem até. Em alguns jogos ali sendo decisivo, como contra o Palmeiras no Brasileiro. Só que o São Paulo escolheu ele justamente pelos pés. O São Paulo tem esse negócio, né? Ele chegou lá no Atlético Mineiro. Foi no Atlético Mineiro, né? Que tinha lá o Rafael, que hoje está no São Paulo. E ele não queria o Rafael porque não jogava com os pés. Aí trouxe o Everson. Tá lá até agora, né? No Santos ele trouxe o Everson também. Ele não queria o Vanderlei, que até então é um dos melhores goleiros. Depois ali o Vanderlei desandou completamente, né? Hoje eu nem sei se ele joga ainda, né? Tinha uma passagem dele no Vasco foi horrível. E depois ele foi lá pro Vila Nova, não sei se ele tá jogando ainda não. Mas o São Paulo ele tem essa, né? O goleiro tem que jogar com os pés. Se não jogar com os pés, não serve. Eu acho que primeiramente o goleiro tem que ser bom com as mãos. E não foi a noite do Matheus Cunha. Seria importante colocar um goleiro, né, experiente em Libertadores como era o Rossi, que chegou e até agora não jogou. E aí, as estatísticas, né? O Flamengo finalizou apenas 4 vezes, só 3 na direção do gol. Teve 2 gols anulados, o primeiro eu acho indiscutível, né? O impedimento do Gabigol claramente ali. Do Bruno Henrique, aliás, né? Antes que toca a bola pra ele. E o gol lá no final, que levaria o jogo pros pênaltis. Isso eu até contesto um pouco, porque quem toca na bola é um jogador do Olímpia. E aí a regra tá meio mal explicada, né? Mal explicada não. A regra é o seguinte, né? A regra é clara, não é pênalti. Não é pênalti, não é impedimento ali.
O pênalti eu quero dizer lá do jogo do Atlético Mineiro que eu não mencionei antes, né? Que a bola bate na mão do. Não lembro se é do Murilo agora, acho que foi do Murilo, zagueiro do Palmeiras. O Murilo que afasta de cabeça e bate na mão do outro jogador. E o pênalti não foi marcado, só que a bola vinha em direção ao Hulk. Provavelmente ia soltar uma pancada de perna direita ou esquerda e isolar. Eu não acho que ele ia fazer o gol. Mas a desconsiderar, né? Ali era a interpretação do árbitro do pênalti ou não, não deram. E o Hulk mesmo, que é bem chorão com a questão de arbitragem, mas aceitou. Mas deu esse argumento que eu acho válido. Agora, esse jogo também eu acho que pode ser discutível. Mas não foi isso. Não foi por isso que o Flamengo foi eliminado. Não foi por isso. Mereceu a eliminação. Entrou pro jogo como se fosse uma partida qualquer de campeonato estadual. Aquela história de que o Flamengo escolhe os jogos para jogar. Devia ter escolhido esse, né? Não escolheu. Não dá para entender. O time entrou completamente achando que o jogo estava ganho quando fez 1-0. Muito displicente em campo. Sampaoli foi expulso, o auxiliar dele foi expulso. E é o seguinte, né? O Fluminense pode esperar que essa hora vai chegar. Vamos ver, o Olímpia vai eliminar o Fluminense também. Não teremos o Fla-Flu nas quartas de final. Eu tava querendo ver esse jogo, né, nas quartas de final. Acho que todo mundo tava. Mas o Flamengo foi soberbo, incompetente e não chegou às quartas de final. Agora, o Sampaoli segue no cargo. Eu acho que deve seguir mesmo, pelo menos até o jogo de volta da Copa do Brasil. Desculpa. Caso seja eliminado, provavelmente ele será demitido. Agora, o Flamengo precisa de outras coisas, né? A diretoria, o que fez lá com o Dorival, né? Foi uma decisão péssima, terrível. E eu continuo, né, torcendo muito para que o São Paulo chegue na final com o Flamengo e ganhe, cara. Vai ser lindo demais isso. Na Copa do Brasil. Quartas de final. Na terça-feira, dia 22, vai ter Bolívar e Inter, às 19 horas. Deportivo Pereira e Palmeiras, na quarta-feira, 9h30. A Globo escolheu o Palmeiras de novo, então. Boca Juniors e Racing, 9h30 também na quarta. Fluminense e Olímpia. Com certeza eles iriam escolher o Fla-Flu, se passado aí, né? O Flamengo, mas não passou. Era o sonho deles antes, mas não aconteceu. É, Agora, a gente podia ter também o confronto brasileiro entre Atlético Paranaense e Inter, né? O Furacão também não passou, infelizmente.